Boa noite. Nesta quinta-feira, a gente entrevista Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró com 3.350 votos pelo PL. E mais, deputado líder do governo explica pacote de medidas enviado pelo governo à Assembleia Legislativa. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A partir de agora, você que nos acompanha pode enviar a sua mensagem aqui para o nosso entrevistado de hoje, Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró pelo Partido Liberal. Jailson, que tirou um fino em 2020, conseguiu se eleger. O PL fez dois nomes, Jailson e Mazinho do Saci, e a gente vai conhecer um pouco da história do Jailson e o que ele pensa sobre a Câmara Mossoroense, sobre as lutas na política. Mande a sua mensagem no Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Bem, a polêmica do momento. Na verdade, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Norte? O governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa um pacote de medidas tributárias, com destaque para o aumento da alíquota do ICMS, que vai sair na proposta de 18% para 20%. Nosso jornalismo conversou com o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, que detalha sobre os objetivos para crescimento da arrecadação do estado. O governo encaminhou nesta quarta o projeto de lei que visa aumentar a alíquota do ICMS de 18% para 20%. O PL chegou ao Legislativo com a mensagem encaminhada pela governadora Fátima Bezerra de que o pacote de medidas tributárias tem como objetivo aumentar a arrecadação para evitar perdas substanciais. O secretário Carlos Eduardo Xavier, titular da pasta da Fazenda, disse que o governo discutiu o projeto com os setores produtivos e deputados da base antes do encaminhamento à Assembleia. A ideia do governo era debater antes esse assunto da recomposição da alíquota de 20% com o setor empresarial e com a base de deputados, fazendo um movimento diferente do que foi feito no ano passado. Então, a gente estava dialogando tanto com o setor empresarial, até porque o pacote não é só a alíquota de 20%, a gente traz outras medidas junto. Então, esse período foi utilizado para fazer esse debate com o setor empresarial do Estado e também com a base que dá sustentação ao governo na Assembleia Legislativa. O secretário informou que o pacote tem a intenção de recompor as despesas do Estado após perda de 1/3 da arrecadação em setores essenciais para a economia potiguar. A grande questão que a gente precisa debater com o parlamento e com a sociedade é mostrar que esse pacote tem a intenção de recompor as receitas do Estado. A gente nunca, desde 2019, teve a pauta de aumento de imposto. Nunca. A governadora nunca mandou um projeto de lei, nunca fez um decreto para aumentar imposto aqui no Estado. Ocorre que a gente tem que contextualizar. Em julho de 2022, com a aprovação da Lei Complementar 192 e 194, a gente perdeu 1/3 da arrecadação dos segmentos que mais trazem recursos para o Estado, que é combustíveis, energia e telecomunicação. Fizemos em 2022 ainda a recomposição da alíquota para 20% em 2023. Infelizmente, no ano passado, a gente não conseguiu manter isso para esse ano. E agora a gente faz essa discussão novamente para que essas perdas que somam ao longo dos últimos 24 meses, de 2022 para cá, quase 1,8 bi, que a gente não tenha mais essas perdas a partir da aprovação da alíquota de 20%. O pacote de medidas tributárias inclui alterações no ITCMD, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e doações de quaisquer bens e direitos, além do IPVA, onde carros elétricos passariam a pagar o imposto. O governo enviou também projeto que autoriza o Poder Executivo Estadual a devolver para famílias de baixa renda o valor correspondente por meio de um tipo de cashback.
onde cerca de 850 mil famílias seriam beneficiadas. O executivo espera que a matéria seja aprovada ainda em novembro. A gente tem a expectativa de aprovar essa matéria ainda em novembro, que ela seja apreciada ainda em novembro. Até porque cada mês, cada dia que passa agora, a gente perde um dia de arrecadação no ano que vem, porque essa matéria, além de respeitar a anterioridade anual, né, ela precisa ser aprovada no ano anterior, ela tem também a anterioridade de 90 dias. Então, ela só passa a valer a partir de 90 dias da aprovação da matéria. Então, há a necessidade que essa matéria seja aprovada o quanto antes. Seria muito bom se fosse aprovada em novembro ainda. Essa entrevista completa com o secretário Cadu Xavier, você pode acompanhar agora mesmo no YouTube da 95 FM. Eu conversei com o secretário hoje de manhã e a gente reproduziu esta entrevista lá no Meio Dia TCM. Então, clica lá no YouTube para você acompanhar todos os pontos que foram abordados pelo secretário. Bem, a gente vai falar mais sobre este assunto aqui no nosso programa. Inclusive, entidades representativas do setor produtivo do Rio Grande do Norte emitiram um posicionamento conjunto se mostrando contrários ao aumento do ICMS aqui no estado. A nota é assinada pela FEComércio RN, Fierne, Faerne, Facerne, FCDL, CDL Natal. Abre aspas. Com base nos resultados de arrecadação e desempenho econômico registrados, bem como no crescimento das despesas do governo verificado em 2024 e na falta de uma previsão de um plano de diminuição de gastos, as entidades são unânimes em reforçar a sua posição contrária ao aumento do imposto. Este é um posicionamento em defesa de toda a sociedade norte-riograndense, sobretudo aqueles mais pobres, que são os mais impactados pelo aumento da carga tributária. Com o objetivo maior de manter o diálogo respeitoso, as entidades propõem um amplo debate sobre o desenvolvimento sustentável e equilíbrio fiscal norte-riograndense, por meio do qual seja possível repactuar o Estado, fecha aspas, apontou essa nota conjunta. O presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, FEComércio RN, Marcelo Queiroz, disse que o aumento da carga tributária vai impactar toda a sociedade. Na avaliação do presidente da Fierne, Roberto Serquis, a realidade fiscal do RN vem se arrastando ano a ano, governo a governo. E a preocupação não está na arrecadação, mas sim no controle das despesas. Sobre isso, no próximo bloco, vou trazer uma medida hoje do governo do estado sobre enxugamento da máquina. E, claro, o debate que envolveu este assunto na Assembleia Legislativa. Vamos iniciar a nossa conversa com Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró pelo PL. Jailson, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. A gente que acompanha a cena política aqui de Mossoró já esteve aqui com o Jailson, mas como subtenente Jailson, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, também como comandante da Guarda Municipal aqui de Mossoró. E o que fez o senhor tentar novamente essa cadeira na Câmara? Porque em 2020 o senhor não foi eleito por apenas 3 votos. E agora o senhor deu a volta por cima e foi eleito. O que fez o senhor tentar novamente e conquistar desta vez? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Mossoró. Boa noite, em especial, meus 3.350 eleitores. Toda honra e toda glória para nosso Senhor Jesus Cristo. Vonúvio, a gente tem uma história que conhece a história da nossa família, né? Nós estamos aqui representando o 10º mandato da nossa família. A família de Aldenor Nogueira, os filhos de Aldenor Nogueira, juntamente com Aldenor Nogueira. A gente somos o 10º mandato, tivemos 3.350 votos. Então é como eu falei, como você falou aí, né? Na campanha de 2020, nós se filiamos ao Podemos e fomos para uma batalha que era uma pandemia, todo mundo sabe, né? Pandemia de 2020. E aí aconteceu alguns problemas no partido e tinha 32 candidatos e só ficaram praticamente 10 e só tiveram voto 5 candidatos. E aí a gente conseguimos eleger ainda um vereador em Mossoró, mas a gente ainda atingiu 1.737 votos naquela eleição, certificando em 15º lugar, ainda dentro das cadeiras de 23.
E isso a gente ficou um pouco engasgado, porque nós perdemos a campanha, se é que é perder, né? Nós perdemos a campanha por 3 votos. E aqueles 3 votos ficou engasgado. Todo mundo, onde você chegava, o pessoal dizia, mas rapaz, 3 votos, foi porque você não foi lá em casa, né? Todo mundo tinha uma desculpa para esses 3 votos. Então, esses 3 votos ficou moendo na nossa cabeça durante esses 4 anos. Mas a gente não parou. Nós moramos num bairro periférico, toda a história da nossa família, né? E a gente nós continuamos o trabalho dos nossos irmãos, do nosso pai. Nós moramos num bairro periférico, onde precisa de muita coisa. E aí a gente está prestando sempre solidariedade, prestando serviço, ajudando alguém, quem mais precisa naquele bairro. Aquelas pessoas mais humildes que chegam sempre com a necessidade que o poder público não chega. Bem, antes de a gente voltar aqui à nossa conversa com o Jailson Nogueira, o governo do estado do Rio Grande do Norte publicou o decreto número 34094, de 6 de novembro deste ano, estabelecendo diretrizes rígidas de controle de despesas para a administração direta e indireta. O decreto, assinado pela governadora Fátima Bezerra, busca assegurar o equilíbrio fiscal do estado e inclui suspensões de novos gastos e cortes em diversas áreas. Entre as principais determinações, destacam-se a suspensão, até abril de 2025, de novas contratações, locações de veículos, de imóveis e participação de servidores em eventos que gerem custos. Também ficam suspensos, até dezembro de 2024, o pagamento de diárias e emissão de passagens aéreas, com exceções apenas para casos de interesse público justificado. O decreto ainda impõe a redução de 25% das despesas com custeio, incluindo gastos com energia, água e telefonia, e determina que todos os órgãos apresentem um planejamento financeiro para otimizar a execução dos recursos até abril de 2025. Esta medida do governo do estado vem em resposta àquela nota que a gente leu no primeiro bloco, da FEComércio, Fierne, sobre enxugar despesas, ao invés de aumentar impostos. Sobre isso, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, não poderia ser diferente. Os deputados estaduais debateram sobre o pacote de medidas enviado pelo governo do estado. Quem falou também sobre o assunto foi o líder do governo, Francisco, do PT. Um dia após a mesa diretora da Casa ter anunciado a mensagem governamental que altera impostos estaduais, os deputados voltaram a discutir os projetos na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa. O deputado e líder do governo na Casa, Francisco, do PT, explicou em seu pronunciamento como serão cobradas as alíquotas no projeto, principalmente a do IPVA, que só será referente aos carros elétricos, o que, segundo ele, não está explicado corretamente para a população. Eu já fui procurado por pessoas que têm um carro a gasolina ou a álcool e que já está dizendo que vai aumentar o IPVA e não vai. A alíquota não está se mexendo na alíquota do IPVA. O que está se dizendo é que os carros elétricos que são isentos, eles passarão a ser taxados até 3%, que é o valor atual da alíquota, num período de 6 anos. De 6 anos. Na proporção de 0,5% a cada ano. Alguém dizer assim, está aumentando o ITCMD. Não há aumento de ITCMD. Não, o projeto não mexe com a alíquota de ITCMD. O projeto mexe com adequações que, à luz da reforma tributária, precisam ser feitas, mas não aumenta esse tipo de imposto. Já o deputado Luiz Eduardo se posicionou contrário aos textos enviados para a Casa, principalmente o ICMS, que pode subir de 18% para 20% e embasar o aumento dos servidores para o ano que vem. O governo está usando uma lei que ainda não foi regulamentada a nível nacional. E existe uma decisão do STF que proíbe o uso dessa lei. Está aqui a decisão que faz editado na Lei Complementar 825,
na lei federal do Estado, não pode instituir regulamentação do item ICMD. Nesse caso, portanto, essa disposição viola totalmente a Constituição. Então, tem vários erros. Agora, a narrativa não vai nos calar aqui, não. No restante da sessão, os deputados se ativeram em debater temas relacionados ao Estado. A deputada Eudiane Macedo trouxe ao plenário demandas municipais, como a dificuldade das famílias natalenses com o funcionamento do PRAE na cidade. O meu pronunciamento foi para que tenha um diálogo, né, entre a Secretaria Municipal de Saúde, a STTU, o Seturne, que é também o responsável por esses carros, que esses carros retornem, né, para que possa fazer o porta a porta, porque o PRAE faz o porta a porta, vai até a casa desta criança, desta família, pega a criança, vai fazer o seu tratamento, sua terapia, depois retorna para casa. Então, esse é um serviço essencial, muito importante para as nossas crianças. Tá aí, portanto, os assuntos debatidos hoje lá na Assembleia Legislativa vai render bastante. O secretário Cadu Xavier, como a gente viu no bloco anterior, afirmou que é preciso que a medida ou as medidas sejam aprovadas ainda neste mês. Vai ter muito que a gente falar ainda. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró. Jailson, quais serão suas pautas, suas lutas na Câmara de Mossoró a partir de 1º de janeiro? Como o senhor já falou aí, certo? Nós somos um policial militar, certo? Fui comandante da guarda, fui também, agora na gestão Alisson, fui diretor de segurança viária do trânsito. Então, todo mundo fala, sua pauta vai ser segurança pública? Minha bandeira é segurança pública. Mas para isso a gente tem que começar a colocar uma guarda ainda. A guarda hoje está no anonimato, ninguém sabe nem qual é a função da guarda, né? Hoje a guarda ela está inserida num plano nacional de segurança pública e essa guarda municipal ela tem que chegar a quem mais precisa, que é os bairros mais distantes, Odete e Rosado. Então, a gente está vendo hoje, quando eu andando na campanha, que estão contratando policiais para fazer segurança privada em o próprio bairro. Porque a guarda, né, não está chegando até lá. Mas não é culpa da guarda. Não é culpa da guarda. Na minha época, nós fazíamos as operações integradas, né, juntamente com a Polícia Militar. Todo mundo sabe que tinha BICs. Na minha gestão, a gente implantou, juntamente com a gestão do Coronel Vibar, um abraço para o Coronel Vibar, certo? 11 bases integradas cidadãs para atender aqueles bairros que eram mais distantes do centro da cidade, porque todo mundo tem uma visão para o centro da cidade, enquanto os bairros estão praticamente abandonados. A segurança pública não está chegando até lá. E quem está fazendo a segurança pública, né, são praticamente policiais de folga, o Odete Rosado, Barrocas, Paredões. Estão contratando, a população ela está pagando 2 vezes. Enquanto nós temos uma guarda municipal muito atuante, mas ainda presa no sistema, né? A gente tem que soltar a guarda municipal para que ela possa servir mais a quem mais precisa. Então, é uma bandeira que a gente vai levantar, é a segurança pública, mas também tem outras bandeiras, né? Nós estamos vendo aí o problema do Nogueirão, o esporte de Mossoró. Fui até assistir a final, né? A semifinal lá no estádio, lá no Pedro Ciarlino, no ginásio, né? Onde o time de Apodi trouxe o piso para jogar. Inclusive, parece que vai ter sábado de novo, né? Não sei se foi adiado, parece que eles estão falando que foi adiado. O piso para ter um jogo nacional, isso é muito interessante. Então, tem muitas bandeiras que a gente vai levantar. A Liga do Câncer, que todo mundo tem que ter uma atenção grande, porque são coisas que salvam a vida. Se salva a vida, a gente tem que levantar essa bandeira. Nós temos que ir atrás desses recursos para que aqueles que mais precisam daquele serviço não sejam abandonados por quem mais diz que vai fazer. Jailson, com relação à posição do senhor na Câmara, o senhor foi eleito pelo PL,
partido que teve um candidato ao executivo, o Genivan Vale, ou seja, um partido de oposição ao atual prefeito. Na Câmara, qual vai ser a posição de Jailson com relação a bancadas? Vai ser governo ou vai ser oposição? Essa pergunta é muito interessante, Adolfo. Todo mundo a gente vai e pergunta exatamente se a gente vai ser oposição, se a gente vai ser governo. A gente não teve ainda não setamos com o nosso líder, o senador Rogério Marinho. Ele ficou de vir ainda esse mês aqui em Mossoró para a gente ter uma conversa realmente e afinar. Todo mundo sabe que nós fomos eleitos numa oposição ao governo Alisson, certo? Mas a gente também tem que ter a responsabilidade. Oposição, o cara já fala assim, vai votar tudo contra, né? Tudo que é só por pirraça, né? Tem até esse nome assim que o pessoal... A gente não, a gente vai ver o que é bom para Mossoró, certo? Chegando, eu quero até aqui, ter um elogio aqui ao prefeito. Eu passei a campanha todo dia cobrando a limpeza do canteiro da Marechal Floriano, onde eu moro, o Paredões, né? E graças a Deus, pelo menos os tapumes já colocaram lá no canteiro, certo? Onde diz lá a placa diz que vai ser um grande canteiro, a reformulação do canteiro da Marechal Floriano. Então a gente já fica feliz e agradece demais ao prefeito, porque a gestão está chegando a quem mais precisa, que é os bairros periféricos. Então nós moramos num bairro Paredões, onde é praticamente a 200 metros do centro, onde era um bairro abandonado, mas pouco ainda tem muito a fazer. Tem uma UBS que é no centro da cidade, que serve, o cara disse que é a UBS dos Paredões, né? Mas nos Paredões não existe UBS, então a gente vai pedir ao prefeito que também chegue uma UBS no nosso bairro, certo? Uma creche modelo, para que nós possamos atender a necessidade das nossas crianças. Então, tudo que for de bem, proveitoso e que esteja a favor do povo de Mossoró, eu vou votar a favor. O senhor, nessa posição de oposição, digamos, né, se for estabelecida realmente essa posição de oposição, estará ao lado do PT. Como é que o senhor imagina aí essas cobranças junto ao Executivo, ao lado do partido que hoje é nacionalmente... São antagonistas, né, dentro desse cenário nacional, PL e PT? A gente não tem dificuldade nenhuma de conversar com, seja lá a bandeira que for, PT, Rede, qualquer um que queira conversar conosco, certo? Agora a gente tem que ter a responsabilidade de saber qual é o projeto que chega, o que é de benefício para o povo. Nós temos que votar a favor do povo. Porque nós somos a maior representação do povo, é o vereador, é aquele político que está mais próximo do povo. Então, nós não podemos votar irresponsável só para dizer que votou contra e a população ficar prejudicada simplesmente por um voto de um vereador que o benefício não chegou àquele bairro. Então, o que for bom, Vadolfo, não tenha dúvida. A gente vai dialogar com o PT, vai dialogar com o PSD, né? Seja lá o partido que venha conversar conosco para que essas melhorias cheguem até as pessoas que mais precisam. Bem, representantes dos municípios do Rio Grande do Norte discutem nesta semana os desafios e responsabilidades para os próximos prefeitos que assumirão as gestões municipais no estado a partir de 1º de janeiro de 2025. O evento, intitulado Novos Gestores, é organizado pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE, e acontece no Hotel Imirá, na Via Costeira, em Natal. Segundo o presidente da FEMURNE, Luciano Santos, o evento é uma oportunidade para que os novos administradores municipais possam se preparar para o início dos seus mandatos. O evento conta com treinamentos e palestras com o intuito de capacitar esses gestores para que as prefeituras tenham êxito na execução de políticas públicas para os cidadãos. Entre a programação
estão auxílio e informações sobre prestações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, uso de inteligência artificial nos municípios e planejamento em contratações, reforma tributária e transição administrativa, entre outros temas. O evento segue até sexta-feira e terá uma oficina do TCE sobre avaliação de políticas públicas informadas por evidências. E, claro, a gente breve vai trazer mais informações sobre este assunto. De fato, quando um gestor que não tem experiência naquele momento, né, sobre a administração de um município, um evento como esse serve até mesmo para um diálogo mais aproximado com outros municípios. A gente percebe também que essa iniciativa do atual presidente da FEMURNE tem a ver também com a próxima escolha, né, do presidente. Então, fiquemos atentos ao que pode acontecer nesses próximos meses. E, claro, a gente reforça a responsabilidade da qualificação destes gestores. Não adianta apenas dizer que vai fazer sem saber fazer. Essa qualificação, ela precisa acontecer. Bem, uma comitiva de portugueses esteve na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ezequiel Ferreira, recebeu a visita de uma comitiva portuguesa. O grupo, composto por representantes dos municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra, que ficam na região metropolitana de Lisboa, chegou ao Rio Grande do Norte no último domingo e vem realizando encontros para fortalecer a relação entre os dois países. Essa é a primeira vez em 15 anos que uma comitiva composta por prefeitos e empresários de Portugal visitam o Rio Grande do Norte. A iniciativa conta com o apoio da Assembleia Legislativa e tenta estreitar laços para potencializar a economia do nosso estado e trocar experiências com o país europeu. Sentimos a força do turismo também, né, dessa cidade. O Rio Grande do Norte, nós temos linhas aéreas, que é a TAP, que faz esse percurso, essa rota para Portugal diariamente. E isso agora, o governo do estado, através da Secretaria de Turismo, fazer com que haja um avanço muito maior entre Portugal e o Rio Grande do Norte. Então, o momento é de alegria, é de dizer que sejam muito bem-vindos os portugueses, para que nós possamos cada vez mais ter desenvolvimento, tanto do Rio Grande do Norte, como também essa cidade do país de Portugal. A visita da comitiva foi possível após tratativas iniciadas em março de 2024, durante visita de representantes do Rio Grande do Norte a Portugal, em agenda paralela à Bolsa de Turismo de Lisboa. Essa semana, a comitiva chegou ao Estado e iniciou uma série de atividades, incluindo visita à sede do Poder Legislativo. Não viemos cá só partilhar experiências, também é muito importante, particularmente o turismo. Há desafios que o Estado do Rio Grande do Norte tem de futuro, no âmbito da sustentabilidade, do Porto Verde, a questão da diversificação da atividade turística para o interior, retirar o peso também sobre aquilo que é o produto de sol e mar, angriar novos mercados emissores a partir de Portugal na Europa. Nós também temos um interesse que é recíproco, portanto temos uma similitude no nosso território arrábida entre estes 3 municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela. Também precisamos dessa diversificação. O mercado emissor brasileiro é um mercado importante também para a nossa região. Durante a reunião, a comitiva portuguesa apresentou a proposta de incluir a Baía dos Golfinhos, em Tibau do Sul, e Baía Formosa no projeto português Clube das Mais Belas Baías do Mundo. A inclusão das baías potiguares no clube traria visibilidade internacional ao Rio Grande do Norte, fortalecendo o turismo local e fomentando a sustentabilidade. Ainda temos muito para criar novas experiências que tragam mais visitantes e visitantes que venham para voltar, que fiquem marcados pelos aspectos positivos de cada um dos territórios, porque há ainda muita coisa para descobrir e há experiências únicas que podem ir além do sol e praia, que é muito importante, mas para combater a sazonalidade todo o ano. Já para Ângela Lemos, presidente do Instituto Politécnico Setúbal, a parceria entre os municípios portugueses e o Rio Grande do Norte pode ser intensificado com a ampliação de ações educacionais. No encontro, foi destacado a presença de brasileiros no país europeu, que já tem bons resultados na área de capacitação profissional. Nenhuma região se desenvolve sem formação qualificada e sem ensino superior de qualidade. E é isso que nós primamos e, portanto, aquilo que temos vindo a fazer é estabelecer relações com as universidades brasileiras no âmbito da pesquisa, mas também no âmbito das qualificações. Tá aí, portanto,
essa parceria que cada vez fica mais afinada entre Brasil, Portugal, e que o Rio Grande do Norte possa ser destino para esses portugueses aproveitarem essas belezas, não só ali de Natal, viu? Tem muita beleza do lado de cá também. E a gente espera que isso possa acontecer, essa divulgação, claro, né? Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró pelo PL. Jailson, sobre a presidência da Câmara, já ligaram para o senhor, já foi cantado sobre o voto? Alguém já buscou esse voto do vereador, do futuro vereador? Como é que está essa articulação lá na Câmara? Vanu, já que eu vou votar, de qualquer maneira eu vou ter que votar, né, no presidente, né? A gente está conversando, né? Conversando tanto com os 6 que se elegeram, né, na oposição, como também alguns que querem ser presidente, né? Que está nos procurando. Nós estamos conversando tanto com a situação que elegeu 15 vereadores, mas tem uns lá que querem ser presidente também. Não querem ser nomeados, querem ser presidente, pelo voto, né? Então, já que nós vamos votar, me procuraram, ligaram para mim, certo? Se a gente realmente tem uns 6 votos. Eu respondo muito pelo meu voto. E a gente conversa. Conversa, você sabe como é. Todo mundo diz que. Todo mundo sabe que a gestão, né, fez 15 vereadores. Eles estão confortáveis, mas tem alguém lá, tem uns 4 lá que querem ser presidente. E se quer ser presidente, tem que conversar. Tem que conversar. Então, eles têm que se entenderem. Se eles começarem a se desentenderem, aí a gente vai chegar com o nosso voto e tentar fazer o presidente da Câmara. Por que não? Muito bem. Vamos aqui com as mensagens, já chegando muitas aqui no nosso WhatsApp. Quem manda mensagem aqui para a gente, um abraço para o Janilson. Obrigado, Janilson, sempre aqui atento ao nosso programa. Orlando Sérgio, um grande abraço para Jailson Nogueira. Deixa aqui o registro da audiência também, direto da Ilha de Santa Luzia, Jean Paul Contador. Parabéns ao vereador, merece demais. Obrigado, Jean Paul. Quem também registra aqui a audiência, tira foto da televisão, o Niel do Sumaré. Um abraço, Niel. Ele, meu colega de farda, diz aqui o Niel, acompanhando sempre a gente. Eu pedi aqui, Jailson, para que os telespectadores dissessem quem que eles queriam ver aqui, né, como os eleitos. E o Niel foi um dos que citou Jailson para vir aqui ao nosso programa. Quem também manda mensagem aqui para a gente é Bárbara. Bárbara diz o seguinte: é inspirador ver a dedicação e o compromisso de Jailson com as comunidades antes de assumir um cargo. Sua atuação próxima da comunidade nos enche de esperança. Registra aqui. Quem também manda mensagem, o João da UPA do BH, obrigado pela audiência. Quem também manda mensagem aqui para a gente é o Luiz Aires. Obrigado, Luiz Aires. Registrando a audiência direto lá do Aeroporto 2, está dizendo que está várias ruas sem água, meu amigo. Manuel Nascimento do Bela Vista também manda mensagem, acompanhando aqui o nosso programa. Jailson, sobre essas mensagens, e ainda mais aqui essa da Bárbara, né, que chamou a atenção aqui, compromisso com as comunidades e enche de esperança. Que esperança é essa que o senhor avalia? Um abraço para a Bárbara. Isso é muito interessante, essa pergunta. A gente vê, Vanu, que na campanha tem até caravana, né, para ir para a zona rural. A zona rural fica lotada de político. Meu amigo, quando termina, ninguém vê essas caravanas, ninguém vai lá na zona rural. E a gente fica se perguntando por quê? O povo da zona rural, ele passa um sofrimento, começando pelas estradas, né? Começando pelas estradas, e ninguém toma providência. Água, UBS, a saúde e outras coisas que a gente passou nessa campanha, e a gente fica dizendo, quem é que vai lutar por essas comunidades? Qual é a voz? Então a gente coloca o nosso mandato à disposição dessas pessoas que mais precisam. Eu falava até para eles, certo? Que quando eles precisassem, eles fossem até o gabinete de Jailson Nogueira, porque aí a nossa voz
vai representar todas as comunidades de Mossoró, porque eu fui votado em praticamente todas as urnas de Mossoró. Eu chegava em alguns locais, em reuniões de calçada, e eu sempre fazia uma pergunta: e quem foi que a senhora votou, que o senhor votou na última eleição? E dificilmente alguém se lembrava. Porque eu dizia: sabe por quê? Você não se lembra? Porque essa pessoa não lhe representa. Então a gente quer ser representante do povo de Mossoró. Nós queremos colocar o mandato à disposição de quem mais precisa, principalmente das pessoas que moram em zona rural. Temos aqui também a mensagem do José Santos agradecendo aqui. Obrigado, José Santos. O Suaí, um abraço, Suaí, está acompanhando aqui a gente, direto lá de Caraúbas. Grande Suaí, deixando o registro aqui da audiência. E uma pergunta que fica, Jailson, né? A gente acabou de sair de uma eleição, mas tem muita gente apontando já para 2026. Jailson, pode ser um nome do PL para disputar a Assembleia Legislativa? Nós que entramos na vida política, né? Apesar que é o nosso primeiro mandato, mas a gente está sempre à disposição do partido. A gente tem compromisso com o PL, para que o PL se precisar de mim para ser candidato nas próximas eleições, eu estou à disposição do PL, do nosso líder maior, como o Rogério falou, certo? A direita não tem dono, tem um líder nacional. E nós também temos um líder estadual. A direita tem um líder chamado Rogério Marinho. Então, em 2026, o PL vai estar firme aqui no estado. Com certeza, não tenha nenhuma dúvida. O PL vai estar muito forte nas eleições de 2026. Um abraço aqui também para quem está nos acompanhando, deixando o registro da audiência. Um abraço aqui para já falei aqui no José Santos, um abraço também para o Domado nos acompanhando. Quem também manda mensagem aqui para a gente, nessa nossa conversa de quinta-feira. Quem foi que mandou mensagem aqui? Deixa eu ver aqui. Fabrício, obrigado, Fabrício, pela audiência. O Dedé, da oficina, também acompanhando aqui a gente. Obrigado pela audiência. Você aí de casa, mande aqui mensagem para a gente, né? Nesse finalzinho aqui, mande mensagem nos nossos próximos programas, dizendo também quem que você quer ver aqui no nosso cenário político. Amanhã a gente vai entrevistar Vladimir Cabelo de Negro. Não conhece ainda o vereador eleito? Amanhã a gente vai conversar aqui no cenário político, tá bom? Jailson Nogueira, vereador eleito de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar conosco, obrigado pela disponibilidade de contar um pouco da sua história, das lutas que vai encampar na Câmara de Mossoró. Seja sempre bem-vindo e boa sorte no mandato. Eu que agradeço, Rodolfo. Eu que agradeço o espaço que a TCM está dando, não só a mim, mas a todos os candidatos, principalmente os novatos, para vir até aqui falar com o nosso povo após a eleição, né? Isso é muito importante. E aqui deixar o nosso agradecimento, primeiramente a Deus, segundo a nossa família que nos apoiou, né? Que chorou, que sorriu, todos juntos, que abraçou o nosso projeto, e também a Mossoró, e em especial aos nossos 3.350 eleitores que confiaram na nossa campanha, que confiaram em tudo que nós pregamos na nossa campanha. Espero não decepcioná-lo. Obrigado, Jailson. Boa sorte mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.